Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma aula da EBD. Estou muito feliz em poder, de alguma forma, estar falando com vocês por meio desse vídeo e querer agradecer pela sua vida, pela sua família. Eu espero que tudo esteja muito bem com vocês aí, tá certo? A tia Kátia tá com muita saudade. Essa saudade só cresce a cada dia. E eu queria iniciar a nossa EBD orando, entregando esse momento ao Senhor e que Ele possa nos abençoar, que Ele possa falar aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Precioso Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor. Agradecer pela noite de sono reparador que o Senhor nos deu, agradecer pelas nossas famílias, pela nossa saúde, agradecer por mais uma aula da EBD e o Senhor possa continuar, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações por meio da Tua Palavra. Vem nos ajudar, Senhor, a entender e o mais importante, Senhor, a praticar aquilo que iremos aprender nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, hoje a nossa aula, ela é linda, né? Sempre falar da palavra de Deus é maravilhoso, né? Sempre tem tanta coisa para nos ensinar. E eu passei essa semana meditando em 1 Samuel capítulo 23. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu gostaria que vocês lessem esse capítulo. Essa é a primeira parte do meu vídeo, então eu quero que vocês leiam, abram a Bíblia de vocês. Eu vou dar uma pausa, certo? Aí vocês vão ler e aí depois a gente volta e a gente comenta esse capítulo 23, que eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo, como eu já disse. E assim que vocês terminarem de ler a Bíblia, vocês vão, o capítulo, claro, 23, vão ler a Bíblia toda. Vocês vão ver um videozinho bem curtinho e depois a gente vai comentar, tá certo? A tia vai ler alguns versículos e a gente vai fazer um comentário, tá joia? Como saber quando algo é a vontade de Deus ou apenas o meu desejo querendo se passar por algo divino? Certa vez, um rapaz chegou para uma moça e disse que Deus havia falado para ele que ela deveria aceitar namorar com ele. A moça, intrigada, respondeu: "Pois bem, agora falta Deus avisar isso para mim também." Embora seja cômico, o fato é que muitas vezes confundimos nossa vontade com a vontade de Deus. Veja a cena descrita no capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. Aqui encontramos dois líderes que saíram para a guerra. Davi foi guerrear contra os filisteus, Saul foi guerrear contra Davi. Porém, o capítulo revela um aspecto diferente na decisão de cada um. Veja primeiro a postura de Davi antes de sair para a guerra. No segundo verso lemos: "Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila." Agora, veja a postura de Saul conforme o verso 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Antes de sair para a guerra, Davi buscou a Deus e esperou uma resposta divina. Saul saiu para a guerra sem buscar a Deus, porém seguro de que estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Basta ler o resto da narrativa para ver o resultado de cada ação. Davi conseguiu derrotar os filisteus, livrar uma cidade e escapar de Saul. Saul, por outro lado, por ter deixado seu reino sem exércitos, foi atacado pelos filisteus e precisou recuar para salvar suas terras. Essa é uma cena que nos ensina muito. Quantas vezes saímos para tomar decisões importantes sem buscar a Deus? Ou pior ainda, às vezes é possível tomarmos uma decisão baseada apenas em nossas preferências e atribuir a Deus a responsabilidade. Que hoje você repense a base de suas decisões. Elas estão alicerçadas na vontade de Deus ou nas suas? E aí, já leram o capítulo 23 do livro de 1 Samuel e viram um videozinho também bem curtinho, né? Bem legal, né? Então,
eu gostaria de ler alguns versículos e a gente comentar, né? De duas pessoas que estão na Bíblia, o rei e um futuro rei, né? Vamos dizer que eram os dois reis que tiveram duas posturas diferentes. E a gente aprende, porque assim, a gente aprende com os erros dos outros e a gente imita aquele que faz o que é certo. Na vida é assim. Então a gente tem duas pessoas aqui que a gente pode nos espelhar. Uma que a gente pode imitar positivamente e uma a gente deve não imitar, não fazer, né? O capítulo 23 tem o nome de Davi salva a cidade de Keila. E é engraçado ver duas pessoas, uma delas que tinha uma dependência total de Deus e uma que fazia a sua vontade. Como naquele videozinho, né? Eu tenho até uma história para contar. Naquele videozinho fala que o namorado pergunta assim: você vai ser a mulher da minha vida, eu quero casar com você, Deus falou comigo. Ela fala assim: então tá, se Deus falou com você, Deus tem que falar comigo também e a gente tem que decidir juntos. E muitos anos atrás, não muitos, alguns anos atrás, o meu marido queria morar nos Estados Unidos. E ele disse que Deus tinha falado com ele que era o melhor caminho para nossa vida, tal, enfim. Aí eu disse: olha, se Deus está dizendo isso ao seu coração, com toda certeza Ele vai dizer ao meu coração. E a gente vai tomar a decisão juntos. E assim, e o tempo foi passando e Deus não falou no meu coração e a gente entendeu que não era a vontade de Deus a gente se mudar para os Estados Unidos. Do mesmo jeito, tudo na nossa vida. Às vezes a gente quer tomar uma decisão e a gente tem dúvida. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina tudo, né? Ela nos dá conselhos, ela pede para a gente procurar pessoas para nos aconselhar, homens e mulheres de Deus que podem também nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Então, Davi, todas as vezes que ele tinha dúvida, que ele tinha medo, qualquer situação da vida dele, ele consultava a Deus. Olha que coisa linda. Será que a gente consulta a Deus todas as vezes que a gente tem dúvida? Todas as vezes que a gente quer... Será que quando a gente acorda de manhã, a gente ora ao Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida hoje? Né? Quem é que o Senhor vai colocar no meu caminho que eu possa ajudar, que eu possa falar da tua palavra? Será que a gente tem essa dependência de Deus como Davi tinha? Eu quero ter essa dependência de Deus e eu tenho certeza absoluta que você também quer ter essa dependência de Deus. Então, eu tenho duas versões aqui, certo? Eu vou ler numa versão que eu acho mais fácil. E eu vou ler o versículo 1 do capítulo 23 e vou ler alguns e vou dizendo quais são. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Outra vez, no versículo 4, então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Olha que coisa linda. E aí ainda aparece mais uma outra vez Davi procurando o Senhor, procurando saber. Então, Davi ia atacar os filisteus e consultou a Deus. Agora, o outro rei, o rei Saul, ele não queria atacar a cidade, ele queria atacar Davi. Ele não consultou a Deus, ele não perguntou a Deus se ele deveria fazer isso ou não. Olha aí. No versículo 7 diz assim: quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Ele mesmo pensou, ele disse que Deus deu. Ele nem consultou Deus. Ele nem perguntou a Deus se Deus queria que ele fosse atacar Davi, que ele fosse matar Davi. Isso foi uma coisa do coração enganoso que ele tinha, que nós temos também. A gente tem que ter muito cuidado com isso.
né? A gente não é tão diferente nesse sentido, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente fica achando que isso é a vontade de Deus e às vezes não é. Não é, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu aprendo aqui que Davi tinha essa dependência de Deus, essa intimidade de conversar com ele todas as vezes que ele queria a certeza, ele queria fazer a vontade de Deus. E queremos fazer a vontade de Deus, não é mesmo? Então, para fazermos a vontade de Deus, a gente tem que entrar em sintonia com Deus, a gente tem que ter comunhão com o Senhor, a gente tem que orar a Deus. E Deus pode nos orientar, porque a gente não quer se machucar, a gente não quer entristecer o coração de Deus, não é verdade? A gente quer fazer a vontade dele. É tão bom ser filhos obedientes, porque isso agrada ao nosso Deus. Como os nossos pais, quando a gente obedece os nossos pais ficam felizes, porque ele quer o nosso bem, e Deus quer o nosso bem também, não é verdade? Então, essa é a maior lição dessa aula de hoje. A gente tem duas pessoas que uma fez a sua vontade, né? Que ouviu o seu coração enganoso e ele fez a coisa errada, que foi Saul. E temos uma outra pessoa que sempre consultava a Deus, né? Sempre tem uma outra vez que ele consultou a Deus, porque quando ele soube, no versículo 9, quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi, mais uma vez, ele consultou a Deus. O Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo? Como ouvi dizer, o Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Aí Deus respondeu: Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então, Davi fugiu, né? Porque Deus estava orientando ele, eles vão matar você. Então, ele saiu imediatamente de Keila e seguiu sem rumo, né? E quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, ele abandonou o seu plano, ele não continuou o seu plano. Então, essa é a mensagem dessa manhã. Que nós possamos ter intimidade com o Senhor, que possamos sempre consultar a Deus todas as vezes que a gente tiver dúvida, que a gente possa ter aquele momentinho que a gente possa ler um versículo ou ler um capítulo e meditar na palavra de Deus e buscar o Senhor de todo o nosso coração e buscar fazer sempre, sempre a sua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou colocar embaixo desse vídeo qual é o versículo que você vai memorizar, que você vai tentar durante a semana ler várias vezes, escrever no seu caderninho, tá? E aí vocês escrevem e o exercício é tentar falar com Deus todos os dias por meio da oração. Esse é o exercício, essa é a atividade que a gente tem que fazer todos os dias com muito prazer. E vocês vão ver, viu? Que você vai sentir falta quando você não lê a Bíblia e orar ao Senhor todos os dias. Isso vai criar um bom hábito, né? Uma disciplina espiritual na vida de vocês. A tia Kátia ama. Sabe onde a tia Kátia tá? Tá na cozinha, tá todo mundo dormindo. É a hora que eu mais gosto de conversar com Deus, quando eu estou sozinha, no silêncio, escutando. Eu boto um louvor, eu converso com Deus, eu entrego o meu dia ao Senhor. E chega no final do dia, eu faço aquela reflexão, aquela retrospectiva do meu dia e eu só agradeço o Senhor pelos livramentos, pelo cuidado, pelo amor, pela provisão, por tudo que Ele tem feito e que Ele possa fazer na sua vida também, todos os dias. Essa é a minha oração para você, para sua casa, né? Para os seus irmãos, para os seus pais, para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar e agradecer ao Senhor por esse momento.
Precioso Deus, amado Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que assistiu esse vídeo. Agradecer, Senhor, pela tua palavra que tanto falou aos nossos corações. Ó, Senhor, queremos tanto, Senhor, obedecer a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a te obedecer, nos ajuda, Senhor, a seguir teus passos, a entender a tua palavra. Tira as vendas dos nossos olhos, limpa, Senhor, as escamas, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos entender a tua verdade, a tua palavra e obedecer. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Beijo, tchau!